O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Segunda sessão. A rotação do capital. Capítulo 9. A rotação total do capital desembolsado. Ciclos de rotação. Páginas 267 a 273. Vimos que os componentes fixos e líquidos do capital produtivo realizam uma rotação distinta e em períodos distintos, e também que os distintos componentes do capital fixo que integram o mesmo negócio possuem, por sua vez, distintos períodos de rotação conforme seu distinto tempo de vida, e, por conseguinte, de reprodução. Sobre a diferença real ou aparente na rotação de diversos componentes do capital líquido no mesmo negócio, ver no fim deste capítulo o ponto 6. Ponto 1. A rotação total do capital desembolsada é a rotação média de seus diversos componentes. O modo de calculá-la é exposto a seguir. Quando se trata apenas de períodos distintos, não há naturalmente nada mais fácil do que estabelecer sua média. Porém, ponto 2. Aqui se encontram não apenas diferenças quantitativas, mas qualitativas. O capital líquido que entra no processo de produção transfere todo o seu valor ao produto e, por isso, para que o processo de produção possa continuar de modo ininterrupto, tem de ser constantemente substituído in natura, por meio da venda do produto. O capital fixo que entra no processo de produção transfere apenas uma parte de seu valor, o desgaste, ao produto, e continua, apesar do desgaste, a funcionar no processo de produção. Ele só precisa ser reposto in natura em intervalos mais curtos ou mais longos, mas, de qualquer modo, não com tanta frequência como o capital líquido. Essa necessidade de reposição, o prazo de reprodução, é não apenas quantitativamente distinto conforme os distintos componentes do capital fixo, mas, como vimos, uma parte do capital fixo de maior duração, de grande longevidade. Pode ser reposto anualmente ou em intervalos mais curtos a ser acrescentado in natura ao antigo capital fixo. No caso de capital fixo de outra natureza, a reposição só pode ocorrer de uma vez só, ao fim de seu tempo de vida. É necessário, por isso, reduzir as rotações especiais das distintas partes do capital fixo a uma forma homogênea de rotação, de modo que elas se diferenciem apenas quantitativamente segundo a duração de suas rotações. Essa identidade qualitativa não ocorre se partimos de capital produtivo. A forma do processo contínuo de produção, pois determinados elementos de capital produtivo precisam ser constantemente repostos in natura, outros não. Ao contrário, essa identidade da rotação se apresenta na forma dinheiro realizado. Tomemos como exemplo uma máquina no valor de 10.000 libras que funcione por 10 anos e da qual se extrai anualmente em dinheiro 1/10 de seu valor, igual a 1.000 libras. No curso de um ano, essas 1.000 libras se convertem ou reconvertem de capital monetário em capital produtivo e capital mercadoria, para em seguida retornar à forma de capital monetário. Elas retornam à sua forma dinheiro original, tal como o capital líquido quando observado sob essa forma, sendo indiferente se, no fim do ano, o capital monetário de 1.000 libras retornou ou não à forma natural de máquina. Portanto, no cálculo da rotação total do capital produtivo desembolsado, fixamos todos os elementos da formação da forma dinheiro, de modo que o retorno a essa forma dinheiro conclua a rotação. Consideramos sempre o valor como desembolsado em dinheiro, mesmo no processo contínuo de reprodução ou produção, em que essa forma dinheiro do valor é apenas a forma da moeda de conta. Assim podemos então estabelecer a média. Daí se segue que mesmo que uma parte muito maior do capital produtivo desembolsado consista de capital fixo, cujo período de reprodução é, portanto, de rotação, compreenda um ciclo de vários anos, o valor de capital que efetue sua rotação durante o ano pode, em consequência das repetidas rotações do capital líquido durante esse mesmo ano, ser maior que o valor total do capital desembolsado. Suponhamos que o capital fixo seja 80.000 libras e seu período de reprodução igual a 10 anos, de modo que 8.000 libras dessa soma retornem anualmente à sua forma dinheiro, ou que se realize 1/10 de sua rotação. Suponhamos também que o capital fixo seja de 20.000 libras
e que realize sua rotação 5 vezes ao ano. O capital total será então de 100 mil libras. O capital fixo que realize sua rotação será 8 mil libras. O capital líquido igual a 5 vezes 20 mil libras, que é igual a 100 mil. Portanto, o capital que realiza sua rotação durante o ano será 108 mil, ou seja, 8 mil maior do que o capital desembolsado. 1 mais 2,25 do capital realizou sua rotação. Ponto 4. A rotação do valor do capital desembolsado se separa, portanto, de seu período real de reprodução ou do período de rotação de seus componentes. Suponhamos que por um capital de 4 mil libras realize, por exemplo, 5 rotações por ano. Esse capital será, portanto, de 5 vezes 4 mil libras, que é igual a 20 mil libras. Mas o que retorna ao fim de cada rotação para ser novamente desembolsado é um capital de 4 mil libras, originalmente desembolsado. Sua grandeza não é modificada pelo número de períodos de rotação durante os quais ele volta a funcionar como capital. Abstraímos aqui do mais-valor. Portanto, no exemplo do ponto 3, de acordo com o pressuposto do qual partimos, no fim do ano retornam às mãos do capitalista, primeiro, uma soma de valor de 20 mil libras que o capitalista volta a investir nos componentes líquidos do capital. E segundo, uma soma de 8 mil libras que, por meio do desgaste, é deduzida do valor do capital fixo e desembolsado. Além disso, no processo de produção, continua a existir o mesmo capital fixo de antes, porém com um valor diminuído de 72 mil libras, em vez de 80 mil libras. Desse modo, o processo de produção ainda terá de continuar por mais 9 anos até que o capital fixo desembolsado se esgote e deixe de funcionar tanto como criador de produto quanto como criador de valor, tendo de ser reposto. O valor do capital desembolsado precisa realizar, portanto, um ciclo de rotações, que, no exemplo aqui adotado, é de 10 rotações anuais, determinado pelo tempo de vida e, consequentemente, pelo tempo de produção ou de rotação do capital fixo aplicado. Portanto, na mesma medida em que, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, desenvolve-se o volume de valor e a duração de vida do capital fixo empregado, também a vida da indústria e do capital industrial se desenvolve em cada investimento especial até abarcar um período maior, digamos em média de 10 anos. Se, por um lado, o desenvolvimento do capital fixo prolonga essa vida, esta é, por outro lado, encurtada pelo revolucionamento constante dos meios de produção, que também aumenta constantemente à medida que se desenvolve um modo de produção capitalista. Com esse desenvolvimento, portanto, também aumenta a mudança dos meios de produção e a necessidade de sua constante reposição em consequência do seu desgaste moral muito antes que estejam esgotados fisicamente. Pode-se supor que hoje, nos ramos mais decisivos da grande indústria, esse ciclo de vida seja em média de 10 anos. No entanto, aqui não importa a determinação exata dessa cifra. O resultado é que esse ciclo de rotação encadeadas, que se estende por uma série de anos e que o capital percorre por meio de seus componentes fixos, fornece uma base material das crises periódicas, nas quais a atividade econômica percorre as fases sucessivas de depressão, animação moderada, hiperatividade e crise. Os períodos em que se investe o capital são, na realidade, muito distintos e discrepantes. Porém, a crise constitui sempre o ponto de partida de um novo grande investimento e, portanto, do ponto de vista da sociedade, em seu conjunto, também fornece, em maior ou menor grau, uma nova base material para o próximo ciclo de rotação. Nota 22A. A produção citadina está vinculada ao turno dos dias, já a produção rural, ao contrário, ao turno dos anos. Adam H. Müller, Berlin, Sander, 1809, volume 3, página 178, cita: essa é a ingênua representação romântica da indústria e da agricultura, segundo Frederick Engels. Quanto ao modo de calcular a rotação, vejamos o que nos diz o economista norte-americano. Cita: em alguns anos de negócio, o capital foi total desembolsado gira ou circula várias vezes durante o ano. Em outros ramos, uma parte gira mais do que uma vez ao ano, enquanto outras não giram com a mesma frequência. Os capitalistas precisam calcular seus lucros com base no tempo médio que seu capital total necessita para passar por suas mãos, ou realizar uma rotação. Suponhamos que alguém num determinado negócio tenha investido a metade de seu capital em edifícios e maquinaria que precisem ser renovados uma vez a cada 10 anos. Uma quarta
parte em ferramentas, entre outras coisas, que precisam ser renovadas a cada 2 anos, e a última quarta parte em salários e matérias-primas que completem uma rotação a cada 6 meses, e que seu capital total seja de $50.000. Seu desembolso anual será, então, 50.000 dividido para 2 igual a $25.000 em 10 anos, igual a $2.500 em 1 ano. 50 dividido para 4, $12.500 em 2 anos, $6.250 em 1 ano. 50.000 dividido por 4 igual a $12.500 em meio ano, $25.000 em 1 ano. Em 1 ano, igual a $33.750. Portanto, o prazo médio em que seu capital inteiro completa uma rotação será de 16 meses. Nota da tradução. O correto seria cerca de 18 meses. Consideremos agora outro caso em que o quarto do capital total de $50.000 circula em 10 anos, um quarto em 1 ano e a metade restante 2 vezes no ano. O desembolso anual será, então, 12.500 dividido para 100 igual a $1.250. 12.500 igual a $12.500. 20.000 vezes 2 igual a $50.000. A rotação em 1 ano é igual a $63.750. Scope, Políticas Econômicas, editora Alonso Potter, Nova York, 1841, páginas 142 e 143. Ponto 6. Diferenças reais e aparentes na rotação das diversas partes do capital, na mesma passagem. Scope diz, cita, o capital de um fabricante, agricultor ou comerciante investe no pagamento de salários. O capital que um fabricante, agricultor ou comerciante investe no pagamento de salários é o que circula mais rapidamente, chegando a realizar uma rotação por semana, e seu pessoal é pago semanalmente com os ganhos semanais obtidos com suas vendas ou com o pagamento de suas faturas. O capital investido em matérias-primas ou em estoques de produtos acabados circula com menos rapidez. Ele pode circular 2 ou 4 vezes no ano, de acordo com o intervalo entre as compras das primeiras e a venda dos segundos, pressupondo-se que o possuidor do capital compre e venda com base no mesmo prazo de crédito. O capital aplicado em ferramentas e máquinas circula ainda mais lentamente, porquanto, em média, ele só completa sua rotação, ou seja, só é consumido e renovado, quando muito, uma vez a cada 5 anos, ou 10 anos. Ainda que algumas ferramentas já estejam esgotadas, pois após uma única série de operações. O capital investido em edifícios, por exemplo, em fábricas, lojas, armazéns, celeiros, ruas, obras e irrigações, entre outros, parece não circular de modo algum. No entanto, essas instalações se desgastam tanto quanto as anteriores na medida em que contribuem para a produção e têm de ser reproduzidas para que o produtor possa dar continuidade às suas operações. A única diferença é que são consumidas e reproduzidas mais lentamente do que as outras. O capital nelas investido só completa uma rotação talvez em 20 ou 50 anos. Scott confunde aqui a diferença no fluxo de determinadas partes do capital líquido que ocorre para o capitalista individual por meio de prazos de pagamentos e condições de crédito, com as rotações que derivam da natureza do capital. Ele diz que o salário deve ser pago semanalmente com os ganhos semanais obtidos com as vendas e as faturas cobradas. Sobre isso, devemos observar primeiramente que, quanto ao salário, apresentam-se diferenças conforme o prazo de pagamento seja maior ou menor, isto é, de acordo com o prazo de quitação do crédito que o trabalhador concede ao capitalista. Portanto, conforme a periodicidade do pagamento seja semanal, mensal, trimestral, semestral, etc. Aqui rege a lei formulada anteriormente, a quantidade de meios de pagamento requerida para todos os pagamentos periódicos, sejam quais forem suas fontes, está em proporção inversa à extensão desses períodos de pagamento. Livro 1, capítulo 3, tomo item 3, B, página 124, notas da tradução. O correto seria diretamente, NIA. Na edição brasileira, livro 1, página 215. Em segundo lugar, no produto semanal está incorporada a totalidade não só do valor novo acrescentado à sua produção pelo trabalho semanal, mas também do valor das matérias-primas e materiais auxiliares consumidos no produto semanal. Esse valor circula com o produto no qual ele está contido. Mediante a venda desse produto, ele conserva a forma dinheiro e deve ser novamente investido nos mesmos elementos de produção. Isso vale tanto para a força de trabalho como para as matérias-primas e materiais auxiliares. Vimos capítulo 6, item 2A, nota da tradução, conforme 1,
o armazenamento em geral na seção 1, capítulo 6, item 2, página 217. Porém, que a continuidade da produção requer um estoque de meios de produção distintos para ramos de negócios distintos e no interior de um mesmo ramo de negócios, de um estoque distinto de cada componente distinto desse elemento do capital líquido, por exemplo, de carvão, de algodão. Por isso mesmo que essas matérias tenham de ser constantemente repostas in natura. Elas não precisam ser constantemente compradas de novo. Com que frequência a compra se renova é algo que depende da grandeza do estoque disponível, de seu tempo de duração até que esteja esgotado. No caso da força de trabalho, não ocorre essa formação de estoque, quanto à parte do capital investido em trabalho. A reconversão em dinheiro anda de mãos dadas com a parte investida em matérias auxiliares e matérias-primas. Mas a reconversão do dinheiro em força de trabalho, por um lado, e em matérias-primas, por outro, ocorre separadamente em razão dos prazos específicos de compra e de pagamento desses dois elementos, um dos quais é comprado como estoque produtivo para longos períodos e o outro, a força de trabalho, para períodos mais curtos, por exemplo, semanalmente. Por outro lado, o capitalista precisa manter, além do estoque de produção, um estoque de mercadorias prontas, abstraindo das dificuldades da venda, entre outras coisas. Ele tem de produzir, por exemplo, determinadas quantidades de mercadorias por encomenda. Enquanto a última parte dessas mercadorias é produzida, a parte já pronta guarda no depósito até o momento em que se possa processar a encomenda em sua totalidade. Outras diferenças quanto à rotação do capital líquido ocorrem quando alguns elementos deste último têm de permanecer por mais tempo que outros no estágio provisório do processo de produção, secagem, madeiras, etc. O sistema de crédito ao qual Scrope aqui se refere modifica a rotação para cada capitalista individual, tanto quanto o capital comercial. Em escala social, ele só a modifica na medida em que acelera não apenas a produção, mas também o consumo.